Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e para regressarmos nesta primeira parte, mais uma vez, ao cenário de guerra na Ucrânia, perguntando eu ao embaixador como é que tem visto esta última semana, sendo certo que ela poderá ficar marcada pelo facto de a Rússia ter imposto sanções à venda, nomeadamente para a Hungria, de petróleo, o que quer dizer que a Rússia acompanha as sanções da União Europeia. Como é que vê este acontecimento? Não, o jogo da Rússia com o petróleo e com o gás eh, é extraordinariamente interessante sob o ponto de vista de procedimento. Nós pensávamos na altura, quando vimos a decisão da União Europeia no sentido de se começar a libertar, não digo libertar, do petróleo e do gás russo, e por isso mesmo, porque havia países que não podiam libertar-se dessa forma, esses próprios, a União Europeia não incluiu o gás e o petróleo nas sanções, mas fez uma menção deliberada no sentido de se ir libertando. E nós pensávamos que isto ia criar um problema grave à Rússia, e eu continuo a pensar que a prazo pode ser, mas a Rússia conseguiu, neste tempo, manobrar o jogo no sentido de ser uma espécie de dono da bola, e fazendo seletivamente ela própria cortes ao fornecimento, nomeadamente do gás, neste período, procurando uma coisa que é, ao mesmo tempo que ia ganhando os réditos do gás e do petróleo, em função da subida deles no mercado internacional, tendo em atenção a sua escassez, evitou, ao quebrar fornecimentos, evitou que determinados países dentro da União Europeia pudessem fazer reservas para permitir, digamos, aguentar o inverno que aí vem. Isso é um processo curioso, porque ao mesmo tempo a Rússia mantém a dependência desses países do seu próprio gás e do seu próprio petróleo, e esses países veem-se impossibilitados de encontrar outras alternativas num espaço imediato. Todas aquelas alternativas que nós tínhamos aqui falado, da hipótese do gás de xisto americano, etc., significariam a possibilidade, a necessidade de criação de novos mecanismos para o fornecimento do gás a estes países. Um deles também era através de SIMs, etc. Mas estamos a falar de coisas a longo prazo. E há Claro, países que têm uma dificuldade a curto prazo. E se nós pensarmos, quem conhece o funcionamento da vida na Europa, que a partir de outubro, agosto, setembro, finais de agosto, princípio de setembro, o gás começa a ser necessário, porque há países europeus onde o frio vem muito mais rapidamente. A Rússia continua a ser, volto a dizer, o dono da bola nesta exato. matéria. Portanto, Putin, neste jogo sobre as sanções, que nós estávamos à espera que tivesse um efeito imediato de debacle, de queda total da economia russa, aparentemente, eu não digo que haja uma normalidade, mas há claramente um jogo medido sobre o impacto dessas mesmas sanções, mesmo com o isolamento da economia russa. E por outro lado, como se tem visto, a Rússia tem começado a tentar diversificar as suas vendas e tem tentado começar a criar novos mercados. E vê-se hoje a Rússia a funcionar um pouco por todo lado nesse sentido. Esta última jogada relativamente ao petróleo, quebrando, digamos, o oleoduto essencial que vinha para a Europa, faz parte mais destas jogadas de natureza económica de Putin. E é curioso perceber como é que a Europa vai conseguir, digamos, ao mesmo tempo, sobreviver. Com o petróleo é mais fácil, com o gás é mais difícil, mas que vai sobrevivendo a este jogo de gato e rato que faz com Putin. É um processo interessante, e se nós pensarmos bem, Putin, que aqui no início desta guerra parecia completamente isolado, foi de repente quebrando esse isolamento, em primeiro lugar trazendo a terreiro, agora cada vez mais, e de uma forma também inesperadamente eh, mais íntima, a China, como se tem visto. Depois agora com esta jogada relativamente aos cereais, que trouxe também a Turquia para a sua proximidade,
uma forma que até a Turquia já começa a pagar face à sua imagem, face ao mundo ocidental. Portanto, a Rússia começa lentamente a reconstituir um pouco as suas relações externas no plano económico. Isto dá razão Talvez àqueles... porque, se me permite interromper, embaixador, talvez porque nós tendamos a esquecer-nos de um facto que foi central logo no início da guerra, que foi as sanções e a recusa da ONU em aceitar a invasão da Ucrânia. Foi votada favoravelmente por uma quantidade de países, mas uma grande quantidade de países, nessa altura, absteve-se. Talvez tenhamos esquecido essa parte. A abstenção nas duas Assembleias Gerais, a segunda Assembleia Geral, a resolução teve muito mais abstenções. O que significa que há um largo número de países, que nós já aqui notamos que significam, em termos populacionais, mais de metade da população do mundo, bastante mais, quase 2/3 na segunda resolução, que se recusa a condenar a Rússia. Não significa que vote ao lado da Rússia. Ao lado da Rússia votaram muito poucos países. Votaram os Exato, países só três. óbvios. Mas recusa-se a condenar a Rússia. E uma recusa a condenar a Rússia, num momento em que o mundo está tão polarizado, significa qualquer coisa. E, Claro. portanto, a Rússia nunca ficou completamente isolada e está hoje a explorar as margens disso, nas várias vertentes em que pode ser eficaz. É um processo complexo e que também, de certa maneira, responde àquelas pessoas que diziam que a Rússia no passado, desde 2008, quando foram as primeiras sanções depois daquilo que foi a operação na Geórgia, que levou à independência da Abkházia e da Ossétia do Sul, e mais tarde, depois de 2014, quando foi a história da Crimeia, a Rússia levou um pacote de sanções muito forte. Mas a Rússia, e como se tem visto em outras partes do mundo, as sanções são reabsorvidas. E essas sanções, também convém dizê-las, são sanções que, não sendo decretadas pelas Nações Unidas, essas sanções não têm um efeito vinculativo global. Logo, há países que podem dizer: eu não cumpro essas sanções. Eu não me sinto obrigado, pelo Conselho de Segurança, a cumprir essas sanções. Porque Exato. essas sanções são da União Europeia e são dos Estados Unidos. Podem sofrer aquilo que se chama as sanções secundárias, isto é, a União Europeia e os Estados Unidos podem eles próprios decidir que esses países que não cumprem as suas próprias sanções são punidos. Mas isso é mais complicado, é bastante mais complicado, até porque há dependências de natureza económica que dificilmente funcionam neste quadro. E, portanto, a Rússia, de certa maneira, vai absorvendo as sanções. Nós pensávamos é que aquilo que foi o pacote, os 6 pacotes extraordinários de sanções que existiram, que eram praticamente conduziam à debacle russa. Aparentemente, isso não foi assim. Não se sabe se a prazo. Não será. Isto também nós não sabemos se a Rússia não irá pagar um fortíssimo preço por isto. Claro, claro. E agora tem conseguido isso e tem mais do que isso, tem conseguido sustentar a sua máquina de guerra na Ucrânia. Exatamente, era essa a última questão que tinha para lhe colocar nesta parte do programa. Como é que viu a evolução no terreno ao longo desta última semana? António, há uma evolução importante nas últimas horas do momento em que estamos a gravar, e que é uma explosão que houve na Crimeia, numa base aérea da Crimeia, que tudo indica que possa ter sido provocada pela Ucrânia. A Ucrânia sempre disse que considera legitimamente, de acordo com o direito internacional, que a Crimeia é parte do seu território ocupado pela Rússia desde 2014. A Ucrânia sempre disse que a retoma da Crimeia fazia parte da sua normal estratégia, desde que conseguisse ir mais além daquilo que é o seu próprio território mais continental. Agora, a Rússia também sempre disse que a Crimeia era já um dado adquirido. E há uma declaração que nós temos que nos lembrar de Medvedev, que diz de que ai da Ucrânia se tenta atacar a Crimeia. Bom, até agora a Ucrânia tinha-se coibido de atacar a Crimeia. Ao fazê-lo agora, no momento em que a Rússia considera a Crimeia já parte do território da Federação Russa, nós estamos aqui num conflito de leituras internacionais. A Ucrânia considera, e eu acho que legitimamente, que a Crimeia
é sua, estando ocupada pela Rússia. A Exato. Rússia considera, numa leitura que o direito internacional não cobre, mas que a realidade oferece aos olhos de todos, que tem o domínio da Crimeia. E, portanto, vamos ter aqui os dois terrenos, os dois países, cada um a ler o direito internacional como quer. No caso da Ucrânia, volto a dizer, com legitimidade perante o direito internacional, no caso da Rússia, perante uma situação de facto. Se haverá ou não uma retaliação russa por causa deste ataque, e se este ataque for confirmado que foi feito pelos ucranianos, vamos ver. Isto pode, volto a dizer, estas situações todas que levam a Rússia um bocadinho contra a parede, podem fazer desencadear por parte da Rússia ações desproporcionadas. Nós já tivemos esta semana este caso muito estranho da central de Zaporizhia. Exato. Foi um terreno muito complicado. Tivemos esta semana também esta questão muito polémica sobre o comunicado da Amnistia Internacional relativamente ao modo como a Ucrânia está a utilizar zonas civis para atuar militarmente. Foi também outro terreno internacional em que o mundo se dividiu menos em função, digamos, de uma análise serena da questão, mas muito mais em função do lado em que estava, Claro. uns para o ucraniano, os outros para os russos. E, portanto, a situação está, no plano militar, aparentemente um pouco empatada, não há um avanço significativo nem na reconstituição de Donbass, nem naquilo que se anunciava como sendo a ofensiva, a nova ofensiva que a Ucrânia iria fazer a sul, na região de Kherson. Não há até agora elementos novos relativamente a isso. Há um certo impasse no terreno, que claramente, pode ser que eu esteja enganado, eu não sou especialista em matéria militar, mas claramente parece devido à circunstância dos ucranianos disporem agora de material muito mais eficaz, em particular os famosos lança-mísseis HIMARS, que estão a criar dificuldades no terreno russo. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos até ao Médio Oriente, onde, mais uma vez, palestinianos e israelitas estão em contenda na faixa de Gaza. Dizem alguns analistas que a repetição destes problemas acontece com excesso de coincidência antes de eleições em Israel, como é o caso este mês, ou mais propriamente em setembro, como é o caso este mês anterior às eleições. Como é que tem visto a evolução no terreno, o embaixador? Eu não queria ser cínico ao ponto de dizer que já estava surpreendido pela circunstância de Israel não ter aproveitado a oportunidade de uma guerra noutro lugar que convoca as atenções do mundo para algumas ações na faixa de Gaza. É evidente que nós nunca encontramos nesta situação um único culpado. Nós verificamos que a Jihad Islâmica reagiu àquilo que foi a detenção de um seu chefe na faixa Em Jerusalém, na margem ocidental do Jordão, e depois fez os ataques tradicionais, em que morrem sempre israelitas e em que a retaliação por parte de Israel acaba por ser muito mais mortífera, dadas as desiguais capacidades que existem, e em particular, dado o terreno em que esta retaliação se faz. A faixa de Gaza, para quem não saiba, é uma das zonas do mundo com maior densidade populacional, é uma zona muito, muito pequena, com 2,5 milhões, 2,3 de pessoas, que vivem em condições absolutamente miseráveis, com alguma ajuda internacional, mas muito escassa. Até porque proibida, não é? Exatamente, até porque proibida e limitada agora por parte dos Estados Unidos, mais recentemente, o que criou às próprias organizações internacionais de natureza multilateral maiores dificuldades. E como não há um arranjo entre Israel, por um lado, o Hamas, que dirige a faixa de Gaza, temos que ver que a Jihad Islâmica é um produto diferente dentro da faixa de Gaza. E como não há uma autoridade dentro da faixa de Gaza, a autoridade palestiniana que está na margem ocidental do Jordão, e como não há progressos relativamente a um arranjo
Tudo isto, a raiva, o ódio, as tensões acumulam-se. E esta Jihad Islâmica, que é muito, enfim, apoiada pelo Irão, ciclicamente tem as suas ações e às vezes combate em termos de radicalidade o próprio Hamas. Funciona não em conflito, mas em competição, em matéria de competição, na sua atitude anti-Israel. E como o António dizia bem, havendo eleições em Israel, e nós já vamos, creio que, nas quintas eleições em pouco tempo, 3 anos, exato. em 3 anos e tal, já aqui tínhamos falado, lembro-me várias vezes, quer da queda dos governos de Benjamin Netanyahu, quer da criação deste governo, que era um governo anti-Netanyahu, um governo para tirar Netanyahu do poder, um governo que inclusivamente tinha um partido de origem árabe, com ligações árabes, pela primeira vez nesta coligação. Nós verificamos que é sempre fácil e é sempre cómodo para os dirigentes israelitas que vão a eleições mostrarem a sua força contra os palestinianos, porque sabem que isso é popular ao nível da sua capacidade de mobilização de eleitores nas eleições legislativas. E, portanto, estamos em mais um ciclo. Não quer dizer que não tenha havido uma provocação por parte dos palestinianos. O que há é um status quo que é rompido sistematicamente, pela circunstância de não haver nenhuma esperança a nível internacional de um qualquer acordo. E há uma questão que é preciso termos consciência no Médio Oriente. A única entidade internacional que tem alguma capacidade de influência na questão do Médio Oriente em termos decisórios são os Estados Unidos. O resto é conversa. A União Europeia é, já o que eu disse uma vez, uma frase eu aliás li em qualquer sítio, tem sempre o Oscar para o melhor ator secundário no Médio Oriente. Paga as contas, paga as destruições que Israel faz, tenta ser relevante, mas obviamente os Estados Unidos não lhe dão o mínimo de espaço. E são os vários ciclos políticos que nos Estados Unidos que determinam a maior ou menor flexibilidade por parte de Israel. Há líderes israelitas, como é o caso de Netanyahu, que conseguia impor-se naquilo que era a comunidade pró-israelita dentro dos Estados Unidos. Há outros, estes novos líderes têm menos influência, mas apesar de tudo dependem muito do apoio americano. E dentro dos Estados Unidos, como aliás agora se viu, há 2 terrenos internacionais de apoio externo que são cíclicos, que são permanentes. Um é Israel, o segundo é Taiwan. Taiwan menos, mas Israel mais, porque é identitário relativamente a largos setores americanos da ascendência judaica, que têm fortíssimos lobbies, que no passado influenciavam mais o Partido Democrático e menos o Partido Republicano, mas que nos últimos anos, em particular depois da administração George W. Bush e digamos, do salto para o Médio Oriente derivado da questão do 11 de setembro, acabaram por se equiparar. Os republicanos e democratas hoje têm mais ou menos uma posição similar. No passado, os republicanos eram capazes de impor a Israel algumas coisas. Foram os republicanos sempre que conseguiram, no essencial, enfim, com exceções, Bill Clinton também conseguiu, mas normalmente eram os republicanos que tinham uma linguagem mais dura face aos israelitas e que conseguiam alguns acordos com o Egito, etc. Agora estão os dois mais ou menos equiparados e nós verificamos alguma diferença de linguagem entre, lembra-se da ressentida de Biden a Israel e a frase que teve no sentido de considerar Jerusalém capital de Israel, coisa que Trump considerou, mas que nenhum outro dirigente democrata tinha considerado até Biden, o que significa que estão-se os dois mais ou menos a equiparar. E por isso mesmo o desespero de vez em quando explode e morreram mais, desta vez morreram 44 pessoas. Nós temos que perceber que em 2000, já esquecemos, mas em 2021 morreram 200 e tal pessoas. Exatamente. Quer dizer, em mais um ataque. Morrem normalmente muitas populações civis, morrem normalmente muitas crianças, porque aquilo são zonas edificadas. Eu conheço fisicamente a faixa de Gaza e, aliás, estava lá na noite em que morreu Yitzhak Rabin e estava a jantar com Mário Soares e com Yasser Arafat nessa mesma noite na faixa de Gaza e os ciclos, a partir daí, foram praticamente imparáveis e até agora não se vê que haja possibilidade de qualquer entendimento. Pegando na frase que o embaixador disse no início desta conversa, de facto as duas partes aparecem
parecem ter culpas. Recordo que há um ano, talvez há um pouco mais de um ano, chegámos a debater aqui a questão das eleições na Palestina, eleições que não aconteceram porque Israel se intrometeu. Israel intrometeu-se porque havia a expectativa de que o Hamas viesse a ganhar as eleições gerais e que a autoridade palestiniana as perderia. O certo é que passou um ano e já ninguém se lembra de que é suposto haver eleições na Palestina. É verdade, e há eleições em Israel, mas não há Exatamente. eleições na Palestina. E Mohamed Abbas tem vindo a atrasar a determinação de datas para as eleições na Palestina, o que de certa maneira também, perante o mundo, em particular perante o mundo ocidental, que é aquele que no fundo acaba por ter alguns setores ocidentais acabam por ter uma certa simpatia pela questão palestina, que é de facto trágica e dramática no plano internacional, mas obviamente que um comportamento de um líder palestino que não leva à prática digamos, a legitimação eleitoral, isso acaba por debilitar a própria imagem da base, e isso não é sem consequências para aquilo que é o seu prestígio internacional e a capacidade de mobilizar forças em função do seu terreno. Mas é evidente que aí a base joga também com a ideia de que tem medo que o Hamas faça aquilo que fez em Gaza e que consiga, digamos, dar um salto em frente. A base está um bocadinho como estava Yasser Arafat numa certa altura, que era prisioneiro da rua, Exato, prisioneiro daquilo que era o movimento da rua, claro. sabendo e inclusivamente, mas tem apesar de tudo sido capaz de alguns acordos de natureza pontual, muito mais moderados do que Arafat. Arafat, quando estava para assinar algumas coisas, depois não ia à prática com o tal medo da rua. E então dizia-se aquela frase histórica que é: Arafat não perde uma oportunidade para perder uma oportunidade. Exato, Mas, de facto, em Gaza e na Palestina em geral, as oportunidades não são muitas. claro. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para voltarmos a um assunto que já debatemos com o embaixador Seixas da Costa e que tem a ver com o facto de, depois de 4 dias de exercícios militares chineses à volta e por cima de Taiwan, eh, a China ter alargado este período de exercício para mais alguns dias, demonstrando uma necessidade clara de manter uma grande pressão desde que Nancy Pelosi entrou e saiu de Taiwan, parecendo que há um antes e um depois das relações da China e dos Estados Unidos, relativamente, pelo menos relativamente a Taiwan, há um antes e um depois da visita de Nancy Pelosi, não lhe parece, embaixador? É Sendo que, verdade. peço desculpa por manter a pergunta, sendo que o depois parece-me bastante mais perigoso que o antes. A sensação que se tem, eu devo dizer que a sensação que tive quando vi o que se passou agora com a China é como mexer num vespeiro, quer dizer, as moscas, as vespas estavam ali perigosas, podendo atacar, a maneira como se mexeu no vespeiro tornou o vespeiro incontrolável. E, e nós temos uma dificuldade imensa, eu devo dizer nós, não quero utilizar um plural estático, sou eu, no fundo, mas também verifico que há muitos comentadores e internacionais que pensam um bocadinho da mesma forma. Nós temos uma grande dificuldade em perceber a lógica da China e perceber a maneira como a China atua. E há qualquer coisa a mexer na China este ano, que tem a ver com aquilo que já temos aqui falado do Congresso do Partido Comunista Chinês, da reeleição de Xi Jinping, de uma certa tensão, que era crescente em relação aos Estados Unidos, mas há aqui um elemento novo que mudou, eu diria, tudo na relação com a China no quadro mundial. E curiosamente, eu acho que a China não estava à espera disso e teve que reagir a isso, que foi a questão russa. A questão da Rússia obrigou a China, em primeiro lugar, que durante um tempo ali hesitou, exceto na linguagem, hesitou na tomada de uma posição, levou a China, eu não digo para o lado da Rússia, mas para o lado contrário aos Estados Unidos.
Eu continuo a pensar que o mundo hoje em dia divide-se entre os Estados Unidos e os seus amigos e o resto. E isso cada vez mais é evidente, e esta evolução da China nos últimos tempos vai nesse sentido. A China tinha um projeto de desenvolvimento no quadro mundial que se baseava num mundo em paz. E queria ser vista como um fator de progresso, de financiamento de infraestruturas, a nova rota da seda, etc. Portanto, o tempo chinês ia sendo gerido por ele próprio, pela própria China. Esta história da Rússia e a história de repente a China ser pressionada pelos Estados Unidos e pelo mundo ocidental em geral, no sentido de dizer, definam-se lá, faça isto, estão de um lado ou do outro. E a China não podia estar do lado diferente da Rússia. Quer dizer, eu não estava a ver a China do lado ocidental, a poder estar do lado ocidental. E, portanto, a China, no fundo, é levada a este acelerar. Este acelerar é feito não apenas na questão russa propriamente, mas por uma intromissão de natureza provocatória. Eu volto a dizer, eu considero isto verdadeiramente provocatório, mesmo para Joe Biden, que foi esta iniciativa da senhora Nancy Pelosi de ir a Taiwan nesta altura. No momento de maior tensão que já existia com a China, no momento em que a própria relação com a China estava marcada, por exemplo, com a definição da China como um elemento de risco no quadro do conceito estratégico da NATO. Exato. Estávamos, portanto, num tempo de alguma tensão de relação bilateral. E a senhora Pelosi vai fazer aquela intervenção que corresponde, vamos ser claros, a uma vontade dentro de setores americanos, no sentido de reafirmar o seu apoio a Taiwan. Apoio a Taiwan, esse que nós sabíamos que até agora se baseava numa espécie de equívoco, a chamada ambiguidade estratégica, a que Joe Biden já tinha dado uns laivos de alguma mudança, pelo menos semântica, e que a senhora Pelosi agora, contra a vontade clara de Joe Biden, este não era o tempo de Joe Biden para se fazer este tipo de iniciativa, vai agravar. A China, naquela lógica de que nós não a conhecemos, reage de uma forma extraordinária, do ponto de vista de mobilização e de irritação, e faz um cerco a Taiwan, na lógica que a China defende no quadro internacional, atenção, e que o mundo internacional a defende, que é só há uma China. Taiwan não é um país, Taiwan é um Estado que não é reconhecido como país, que nunca declarou a sua independência, tem uma independência de facto, mas não tem uma independência de jure, não é membro das Nações Unidas, há meia dúzia de países que o reconhecem. Taiwan vive numa relação prática de facto. Mas também vive na expectativa de não ser invadido, isto é, que a possibilidade de unificação com a China fosse feita de uma forma suave. Ora bem, essa forma suave nós já percebemos que nunca vai ter lugar, pela simples razão de que Taiwan também já percebeu que, depois do que aconteceu com Hong Kong, depois do que está a acontecer com Macau, a China não evolui de uma forma que permita uma reabsorção suave e somos todos irmãos. E, portanto, a grande questão está em saber, estará a China disposta a consagrar aquilo que é o salto para a consagração da sua soberania sobre Taiwan de forma militar, está pura e simplesmente a dizer, eu quando quiser posso fazer isto, independentemente daquilo que possa ser a reação do mundo ocidental e em particular dos Estados Unidos, que é o que conta para tudo isto. Claro. Estes últimos movimentos são desproporcionados. Embora a China, e ontem eu estava a ver uma declaração de um responsável militar de Taiwan, a China nunca tocou naquilo que pode ser visto como as águas territoriais ou o espaço aéreo de Taiwan. Contrariamente àquilo que se diz que a China tem entrado com aviões, não. A China tem entrado com aviões num espaço de defesa, não necessariamente, que é um espaço de informação sobre, que é junto ao espaço aéreo. Não entrou nunca no espaço aéreo de Taiwan, nunca entrou na zona económica exclusiva de Taiwan, conforme Taiwan a define. E, portanto, estamos aqui num jogo medido ao milímetro, ao microscópio, eu diria, e a sensação, eu tendo a concordar com o que disse Joe Biden, no sentido de dizer, eu acho que ainda não é desta que a China vai atacar Taiwan. A China quer mostrar a sua força e mostra, e ao mesmo tempo vai mostrando dentro de Taiwan, a capacidade de resiliência de Taiwan, que vai reforçando fortemente a sua estrutura, a chamada política militar do ouriço, que é o que se diz, que é criação de espinhos para o caso de ser atacada e nunca fazer ataques que possam, por exemplo, atingir a costa continental. Claro. Jogo altamente perigoso, é um jogo altamente perigoso, era dispensável, e acho que a senhora Pelosi não prestou um grande serviço, digamos, à paz na região.
Como é que se resolve isto, embaixador? É esperar que a China se acalme e que Taiwan não lhe dê para invadir a China continental, Taiwan. ou era capaz de ser difícil? Ou os É Estados difícil, Unidos mas há. podem fazer qualquer coisa, os Estados Unidos podem fazer qualquer coisa para demonstrar que perceberam o recado chinês e acalmarem a posição? O grande problema, António, na minha opinião, nem sequer é o território de Taiwan. O meu problema a meu ver, o grande problema é o Estreito de Taiwan. Porque o Claro, Estreito de Taiwan é lido diferentemente pela China, em termos da livre circulação, e lido pela comunidade internacional. E a China aí eh, está em contradição com aquilo que é a leitura que os americanos fazem da atuação nessa zona. E os americanos consideram que podem andar livremente nessa zona, e a China acha que tem direitos e que há uma espécie de uma constante violação que ela tolera relativamente a isso. Depois há os outros aspectos, que é a criação das ilhas no Mar do Sul da China, aquelas ilhas artificiais que a China está a criar, essas sim abertamente contra o direito internacional. Nós estamos aqui a ver essencialmente um mal-estar entre uma potência que é os Estados Unidos, que se habituou nas últimas 2 décadas a ser praticamente, ou 3 décadas, a ser praticamente uma potência unipolar, e que tem um poder internacional que lhe permite ir por todo lado, nomeadamente pelas zonas da China, e a incapacidade dos Estados Unidos de aceitarem uma realidade que provavelmente vão ter que aceitar a prazo, é que a China não é só já um poder económico, é um poder naval, é um poder militar, é um poder nuclear, e, de facto, contrapõe-se em termos de ameaça àquilo que é o poderio americano. Mas isso contrapõe-se por uma razão. Contrapõe-se em relação àqueles que consideram que o poderio americano em todo o mundo tem uma espécie de legitimidade natural para se afirmar autonomamente. Ora bem, a claro. China acha que não. E, portanto, acha que também tem direito a isso. Isto está hoje subsumido nesta luta que há, que Joe Biden, aliás, de certa maneira sublinhou, que é a luta entre as democracias e as autocracias. A China representa, digamos, o ponto mais alto das autocracias a nível mundial, dos países ditatoriais, dos países em que as eleições são um pormenor. Os Estados Unidos representam o contrário. Mas isso não significa que para conseguirmos viver no mundo, nós não tenhamos que viver com as duas realidades e que uma não vai matar a outra. Porque se for Claro, matar a outra, vamos ter uma guerra mundial. claro. Muito bem, ó embaixador, obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhem-no e a outros programas do género nas redes sociais do Jornal Económico e nos sites. Até para a semana com um novo programa Arte da Guerra. Até lá.